Olá, pessoal. Vamos dar início então à nossa aula de número 4, língua portuguesa. Vamos iniciar a unidade 2 no sistema Max. Gostaria que você já abrisse seu livro na página de número 37. Muito bem, na página de número 37, você já deve ter observado aí no seu livro. Ela traz como tema justamente a arte de atuar e dando ênfase aí para a questão do texto dramático, que é o mesmo que estamos trabalhando, verificando em redação. Discutindo o assunto. Primeiramente, faz-se necessário que você observe a imagem. Eu tentei pegar uma imagem que fosse um pouco parecida com a que tem aí no seu livro, né? Faz-se necessário você observar os detalhes que são apresentados, né? Os detalhes que se fazem presentes nessa imagem. E depois dessa observação, há 3 questionamentos. O primeiro é: qual é o lugar retratado na imagem? Então, aí, qual seria o possível lugar, né? Provavelmente aqui nós temos justamente um teatro, né? Número 2. As máscaras representadas nessa imagem fazem referência à arte teatral. Você sabe dizer o que elas representam? Então, assim, vamos aí verificar. De repente você já sabe, né, o significado de máscaras, ou não. Você pode de repente até estar fazendo uma pesquisa sobre o significado dessas máscaras. Assim, elas surgiram, as máscaras elas surgiram justamente para que fossem utilizadas fossem utilizadas como um elemento cênico. Surgiram no teatro grego, ali por volta do século V a.C., e as máscaras, elas que estão aí presentes no seu livro, que você pode visualizar agora, elas representam justamente 2 gêneros teatrais, que no caso, aí no seu livro, primeiramente, é esse rosto mais triste, né? Um tanto abatido, ele faz referência à questão da tragédia, não é? E a outra, essa imagem um tanto mais alegre, né? Ele faz referência justamente à comédia, que aí nesse momento nós tínhamos a questão das histórias que exploravam a questão do humor, né? Então, nós temos aí esse cenário, essa ideia de teatro, não é? E a representação dessas 2 máscaras fazem referência justamente à questão desses 2 gêneros teatrais, que é a tragédia e a comédia. Questão de número 3. Você já foi ao teatro ou assistiu a uma peça teatral? Se a resposta for sim, conte aos colegas. Na verdade, agora não vai dar para contar aos colegas. Você pode, de repente, debater essa questão com alguém que esteja próximo a você. E conte aos colegas o que ficou registrado em sua memória. Qual era o título da peça? Quais eram os atores? Se você lembra a questão de figurino, de música que de repente tenha feito parte ali, né, do momento da peça teatral em questão, as cenas, como elas foram divididas, em quantos momentos, enfim. Entre outros elementos que de repente você observou e que achou interessante, né, ali no decorrer da peça teatral, ok? E assim, esse é justamente o início, né? Vamos dizer assim, o que introduz justamente a nossa unidade, porque ela será trabalhada
com base justamente com o texto dramático, ok? Nós vamos observar algumas características que fazem parte desse gênero, como a estrutura, né? Como é que é apresentado, como é constituído, tá ok? Então vamos lá. Lendo o texto, página de número 38, primeiro texto de apoio em relação em relação à unidade 2, né? Essa questão do texto dramático. Então, logo no início da página, você pode verificar as seguintes informações. Você já leu algum texto teatral, também chamado texto dramático? O texto a seguir é um trecho do texto dramático Alto da Compadecida, escrito em 1955 pelo escritor paraibano Ariano Suassuna. Você já ouviu falar dessa peça? Que no caso é o Alto da Compadecida, né? Os personagens principais dessa história são dois grandes amigos, João Grilo e Chicó. No trecho a seguir, João Grilo tenta enganar a mulher de seu patrão, o padeiro, dizendo que havia arrumado outro animal de estimação para ela. O que pode ter acontecido para a mulher querer outro animal de estimação? De que forma você acha que ele tentou enganá-la? Será que ele obteve sucesso? Leia o texto e descubra. Então, nós temos aí entre as páginas de número 38 e 42, na verdade é um trecho, né, desse texto dramático, desse texto teatral, né, o Alto da Compadecida. É um dos acontecimentos, né, que são apresentados no decorrer do texto, que no caso está justamente aí no livro de vocês, nessas páginas de número 38 a 42, e a partir daí a partir da leitura desse texto, você já começa a observar ali alguns pontos que eles fazem necessários, né, para então eu identificar, eu classificar como um texto dramático. Um dos primeiros pontos é justamente essa questão do diálogo, né? Esse é um dos pontos do texto dramático. Você pode observar, quando você começa a realizar sua leitura, que há a orientação com o nome dos personagens, né? Quem é que vai falar agora, esse ou aquele, né? Não, você não observa a questão de um narrador, né? Mas você observa uma indicação do nome do personagem, logo em seguida a sua fala. Também você vai observar a questão de rubricas, né? Que nós já vimos em redação, ou então que você já viu com a professora Érica lá, né? O pessoal do oitavo ano C. A questão do aparte também, né? Enfim, elementos que fazem parte, né? Que estruturam e que sustentam, vamos dizer assim, né? Que nos fazem identificar o texto dramático, ok? Então, leia com calma, com atenção, observando os detalhes desse trecho do Alto da Compadecida, que compreende as páginas de número 38 a 42. Na página de número 46, nós temos, ela já inicia lá com a questão de número 9, que diz assim: leia o trecho a seguir extraído de outro texto dramático. Então, nós temos aqui um outro texto dramático, né? Que foi tirado também um trecho apenas, tem aí na sua página de número 46 esse trecho, né? Que é justamente a cena 1. E dessa obra Aqui em Casa, Que é Casa e Outras Comédias, que é justamente de Martins Pena, e que ele vai apresentar mais uma vez a questão dessa estrutura, né, do texto dramático. É mais um texto em volta dessa mesma estrutura, né? É mais um texto que é possível identificar essa questão de texto teatral.
tá ok? Então, leia, observe, inclusive, o que ele tem de semelhante ao primeiro texto, né? Se os elementos estruturais, os elementos que fazem parte dessa questão do texto teatral, se você consegue identificar tanto no primeiro texto como nesse segundo texto, né? Tá ok? Muito bem. Na página de número 49, você pode identificar mais um trecho, né, de um texto dramático, que no caso aí faz referência à obra A Megera Domada, que no livro de vocês, o trecho apresentado faz referência justamente ao primeiro ato, cena 1, né, com as informações mais importantes, né, dessa cena, tá? Foram inseridas justamente aí no livro de vocês, no Sistema Max. E que você também, mais uma vez, pode observar elementos que estruturam o texto dramático, tá ok? O à parte, o diálogo, que são elementos que fazem parte desse texto, né? Você pode observar na Megera Domada o anúncio dos nomes, né, dos personagens, dos atores envolvidos, Batista, Grêmio, Catarina, Hortêncio, né? As ações que são desenvolvidas, né, no decorrer do texto, das cenas, enfim, ele já inicia mais ou menos assim. Entram Batista, Catarina, Bianca, Grêmio e Hortêncio, né? Também para nós nos situarmos ali no ambiente de cada cena, de cada momento, tá ok? Então, aqui nós temos na página de número 49 mais um texto com essa estrutura de texto teatral, de texto dramático. Finalizamos aqui com o pedido de algumas atividades referentes aos textos que são apresentados, né, na unidade 2, inclusive tem muito texto. E, assim, parece que eles são extensos, não é que eles sejam extensos, mas é porque quando é a questão de diálogos, né, às vezes uma fala é só uma palavra, duas palavras, então acaba por dar uma ideia que é um texto muito longo, não é bem isso, é porque ele depende, né, da fala dos personagens, ele depende de diálogo, às vezes também depende de monólogo, né, vai depender. No caso aí nós temos alguns diálogos, né, e mediante essa questão, a esses textos, melhor dizendo, você vai justamente fazer as atividades pedidas aqui, né? Interagindo com o texto, página 43 a 45, explorando a linguagem, página 47 e 48, comparando textos, né? É importante você observar o que tem entre um texto e outro, por mais que eles sejam do mesmo gênero, mas que você observe se de fato os elementos que são apresentados em um também são apresentados em outro, ou não, né? Se de repente um tem algumas informações que fazem parte da estrutura do texto dramático e o outro não tem, tá? Isso vai depender aí da sua observação. E ainda o interagindo com o texto, né? Que compreende justamente as páginas de número 51 e 52. Tá ok, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser.